Eu soltei um pouco o seu governo, não falei do seu governo. Fez bem. Não. Eu acho que teve aspectos positivos, que foi a administração dos escândalos. Foi muito bem administrado. O governo jamais deixou de funcionar, apesar de alguns, nos quais, um deles eu até participei, daquele do Civan, e concluímos que não havia nada. Não havia nada. Já o da compra de votos ali, eu já não sei, eu já tenho mais dúvidas. Posso falar sobre ele. Mas o problema é o seguinte, que houve uma administração, mas ainda assim o seu governo, em determinado momento, era acusado de ser a vanguarda do atraso, porque não tinha outra saída a não ser carregar aquela coligação de forças no governo. Entende? Eu vou começar por aí, porque, infelizmente, o Fernando Limões saiu, mas ele disse aqui uma coisa que não corresponde à verdade histórica, de que o ACM, a uma certa altura, teria apoiado, feito aliança conosco por alguma razão menor. Não foi o ACM quem fez ele, fui eu. Isso por quê? Porque nós aqui discutimos muito o sistema eleitoral, o processo eleitoral, os partidos. Agora, você tem que governar. E uma coisa é o sistema eleitoral, dá até aparência que tem uma bipolarização, tem uma certa racionalidade, tudo isso é verdadeiro. Também é verdadeiro que está em crise. O que o Jairo disse aqui é absolutamente correto. Agora, você se elege para alguma coisa, e aí entra a questão que já foi colocada aqui, a relação com a sociedade, alguma coisa. E você, no nosso sistema, por N razões, o presidente se elege necessariamente com maioria absoluta, no primeiro ou no segundo turno. E o seu partido, do presidente, não tem 20% dos votos. Então, a razão pela qual, quando eu fui candidato, era, a certa altura, era provável que eu fosse eleito presidente da República. E os surveys, não sei o que, mostravam isso. Mas se colocava, para mim, se colocava era outra questão. Para fazer o quê? Como é que governa? A questão não é você se eleger. Esse é um mecanismo, tal, é perfeito. Você faz coligação, como foi descrito aqui, bastante bem. Depende dos estados. Quanto maior a coligação, maior a probabilidade de você ter êxito. Tudo isso é verdade. Agora, para fazer o quê? E esse fazer o quê, você tem que ter, você mencionou aqui, tem que ter uma proposta, tem que ter uma relação, tem que ter uma base social. E você tem que ter alguma maioria no Congresso, senão você não governa. Então, quando foi a discussão sobre o PFL, a discussão era essa. Nós ganhamos sozinhos, mas caímos em seguida, porque nós não temos maioria no Congresso. E porque o caminho à esquerda era vedado. Foi tentado. Antes era vedado. E aí é para mostrar um pouco de conteúdo. Porque havia visões diferentes sobre o Brasil. Indiscutivelmente, não era essa bipolaridade que está aí, corresponde a visões diferentes sobre o Brasil, que talvez não fossem conscientes e tal, mas tem maneiras de encarar o Brasil diferentemente. E por isso que o PT e o PSDB, de alguma maneira, foram os polos desse processo, porque eles sintetizam maneiras diferentes. E tem os que não têm maneira nenhuma, mas tem a máquina do poder, que é o PMDB, que é um partido do Estado, né, e que tem enraizamento, sim. Mas você tem que conduzir o país. E aí você tinha uma certa diferenciação que diz respeito ao projeto que você quer fazer com o país. E com quem? Quem te apoia nisso? E o Congresso, para funcionar, você precisa não só de ter maioria formal de votos, mas tem que ter o vento da sociedade soprando a favor. Porque o nosso presidencialismo, que dizem que é imperial, é só na aparência. Na verdade, não. Eu também concordo com você. Eu preferentemente seria parlamentarista e não presidencialista, perdemos o plebiscito, não é? Mas governar é uma tarefa que requer muito mais do que vencer a eleição. Você tem que convencer a sociedade, tem que ter capacidade de criar os instrumentos para que as suas políticas sejam postas em prática. Dito isso, portanto, concordando com as suas observações de que não há vida partidária, eu já repeti algumas vezes. Morreu agora, um grande amigo meu chamado Rocard, foi primeiro-ministro da França. Ele publicou as memórias dele. A vida inteira dele foi dentro do Partido Socialista Francês. O partido alimentava a vida de uma pessoa como Rocard, sofisticado e tal, porque tinha a namorada era do partido, as discussões no partido, o congresso do partido, a relação com a sociedade através do partido. A vida era dentro do partido, nos antigos partidos de esquerda.
Ora, talvez essa seja uma ponte para a situação atual. Por quê? Porque partido tal como nós imaginávamos conhecer, foram nascer no século XIX. São partidos, não eram cliques da classe dominante, eram partidos basicamente socialistas, social-democratas, não sei o quê, e que se estenderam à sociedade, tinham filiados, se organizaram, e havia uma certa correspondência entre a estrutura social, as classes, o partido e as propostas deles, a ideologia. E isso entrou em crise. Não é só o sistema partidário, as regras que são importantes, mas é muito mais profundo do que isso. Eu agora, recentemente, a parte que você disse que é verdadeira sobre os Estados Unidos, nos Estados Unidos todos os establishments foram derrotados. A Hillary representava o establishment do Partido Democrático, perdeu. O outro era contra o establishment do Partido Republicano. Ganhou uma chispa que surgiu, que conectou com algum setor da sociedade. Eu falei a palavra conectou de propósito. Por quê? Porque as formas de comunicação e de mobilidade social são outras hoje. E os partidos nunca se adequaram a elas. Eu estive na França agora. Meus amigos franceses, Alain Touraine, minha geração, na maioria dos meus amigos, são socialistas. A filha do Alain Touraine é ministra de Educação da França. Eles todos estavam torcendo para o Juppé ser escolhido pelo Partido da República, porque eles sabem que o Hollande vai perder. E é melhor votar no Juppé do que votar no Sarkozy. Mas isso mostra a desconexão. Ninguém está pensando mais em... Ganhou o Fillon. Ganhou o Fillon, ganhou outro. Ninguém estava pensando... Por enquanto, e ganhou né? por enquanto. Né? Mas não tem mais conexão. O elo está perdido. Fui ao Chile em seguida. Bom, no Chile, meus amigos também são socialistas. O Ricardo Lagos e democratas também estavam juntos. Né? Juntos na mesma confusão. A chamada nova maioria não sabe o que vai fazer. Porque a Bachelet, que foi eleita, está com 5 de popularidade. E as acusações são as mesmas de sempre. Corrupção, não sei o quê. Bem, e provavelmente ganhará o Pinheiro, e quem vai ser candidato é o Ricardo Lagos. Tudo bem. Agora, é a mesma desconexão. E o Chile, na minha cabeça, eu morei no Chile vários anos, era um partido, um país muito mais à moda antiga, mais estruturado, as classes mais definidas, e ainda assim está tudo quebrado. Então, a crise que existe é real, é grande. Esse sistema partidário que o Jair demonstrou é verdadeiro. Nós não temos mais nada. Isso aqui e vai piorar. E vai piorar por causa do que vem por aí. Né? E mesmo que não venha mais nada, o que está aí? Não consegue processar as demandas da sociedade. Porque houve uma mudança muito forte na sociedade. Muito forte. Não foi só por culpa dos partidos, por causa da nossa legislação, a nossa sociedade também mudou. E você tem formas de relacionamento, de redes, conexões e tal, que saltam as estruturas, saltam os partidos, e a sociedade é muito mais fragmentada ela própria. A coesão que se dava através de grandes grupos sociais, hoje se dá fragmentariamente por tribos que se refazem, não sei o quê. E nós não sabemos sair muito dessa entaladela. Nós não sabemos sair muito dessa entaladela. E os partidos, então, estão noutra época histórica. Estão noutra época histórica. Eu sou presidente de um deles, todo mundo sabe. Mas é verdade. Então, há uma desconexão de todos os partidos. Você não sabe como é que vai engaixar com essas formas móveis da sociedade, grande mobilidade, possibilidade das pessoas, como pessoas, se manifestarem, se juntarem, criticarem. De repente, há um momento que a sociedade se conecta e pega fogo, depois vai para casa, e aí ficam as instituições que são antigas, e nós não conseguimos ainda fazer o gancho entre as expectativas de melhoria e de mudança e as instituições, sem as quais também a sociedade não avança. Né? Então, eu só queria dizer isso, que eu acho que nós temos realmente uma crise muito grande, e certamente essas questões que foram colocadas vão ser recolocadas. Por exemplo, eu aprendi alguma coisa sobre as coligações, o mecanismo das coligações. Embora eu tivesse participado e tal, eu nunca fui muito ligado à mecânica interna dos partidos, nem do meu. Mas essa mecânica tem que ser pensada. Se você acaba com elas, pode acabar com muitas coisas. Será que não é melhor acabar? Quer dizer, será que não será mais conveniente mesmo, digamos, aprofundar mais a crise que está aí? Talvez seja.
Talvez seja, não é? Porque não se vê muita saída. É claro que nós vamos ter alguns avanços. A decisão do Supremo criou uma situação nova. Não é? Houve uma modificação na forma de financiamento de partidos acentuada. O Gabeira falou que alguns escândalos do meu governo foram debatidos claramente. Todos foram. Quer dizer, eu, pelo menos, procurei. Se você ler minhas memórias aí, a chamada compra de voto, houve compra de voto, não foi minha. Foi de muita gente, simultaneamente, não foi por causa da reeleição minha. Era de governadores, prefeitos, era de contra-governadores. O processo mas não comprometeu nem a mim, nem o PSDB como partido. Essa é a diferença. E também a forma de financiamento foi se configurando de uma maneira que ficou insuportável. O sonho do Montoro perdeu o sentido diante da proporção que as coisas tomaram. Alguém falava hoje aqui, um de vocês, que, grosso modo, uma campanha presidencial custava 40 milhões, agora custa 500 milhões. Em 10 anos é impossível, porque houve um exagero de publicidade, de uma roubalheira muito grande e tal, mas houve uma mudança qualitativa na maneira pela qual se deu a relação entre os partidos e o financiamento. O financiamento era quase que pessoal e para a campanha. Passou a ser uma coisa organizada e dentro do governo, e a empresa não entra com nada. É o Estado quem financia. Ela entra com o aumento do contrato. E isso organizadamente. O aditivo. É o aditivo. É a corrupção da democracia. Nós assistimos no Brasil a corrosão da democracia, entre outros mecanismos, por causa desse mecanismo. Foi sempre assim? Não foi sempre assim. Havia sempre corrupção? Sempre. Houve sempre dinheiro privado? Sempre. Mas houve uma mudança qualitativa, no exato momento em que a sociedade também mudou e tomou conhecimento de tudo. Não vai dar certo. Não pode dar certo. Ou melhor, para dar certo vai ter que mudar muita coisa. Vai mudar. Vai ser agora? Sei lá. Vai ser amanhã? Não sei. O que vai acontecer? Não sei. Mas temos que estar preparados para entender um pouco mais que, de fato, as transformações são muito maiores do que a gente imaginava. Claro, eu acho que nós temos que pensar sobre coisas concretas, como você disse aqui. Acho que a questão da cláusula de barreira está bem posta, o Jair colocou de uma maneira límpida, e você também, tem que haver uma cláusula de barreira. É ingovernável. Veja, hoje, os 3 maiores partidos não somam 200 votos no Congresso, e não se somam, são inimigos. PSDB, PT e PMDB. E não chegam a ter 30% do Congresso, um pouco mais de 30%. Isso é inviável. Você não consegue, não há sistema que consiga. Como é que isso talvez seja acelerado e, ao mesmo tempo, causa e consequência do mensalão. Causa e consequência do mensalão. Como é que você governa? Eu ainda tinha em que me apoiar. Agora, nós tínhamos que enfrentar certas questões. Cada momento você tem que certas questões. Uma coisa é fortalecimento das instituições, que vai ser permanente, a inclusão social, mas nós tínhamos que acertar o nosso rumo no mundo que tinha mudado. A globalização não é uma ideologia, é um modo de organizar a produção no mundo. Está aí a China gritando agora a favor da globalização. E nós não percebemos isso. Bom, agora nós estamos num outro momento do mundo. Sei lá para onde é que nós vamos, mas o mundo que nós vimos até recentemente, a eleição do Trump, as decisões da China, a coisa na Síria, é um outro mundo. E o Brasil vai ter que se defrontar com esse outro mundo. E há questões, portanto, que são eu ia falar comunalidade, não sei, coisa em comum. E a reação do nosso mundo foi para o outro lado, foi pela política identitária, que foi o que estourou lá nos Estados Unidos. O que é justo, a cláusula da mulher, a do negro, a do homossexual, tudo bem, mas tem outras coisas além disso, que não são de segmentos. Tem que buscar o que é que une. E nós estamos aqui, como nação, sofrendo riscos. Ontem tivemos aqui uma reunião, veio o ministro da Educação para discutir a reforma educacional. Discutiu-se, tudo bem. Agora, os dados educacionais são catastróficos. Catastróficos. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar o futuro? Isso não é ABC, partido A, tal, corrupto. É melhor deixar os corruptos, mas, enfim. É geral. Isso é uma preocupação que, para você sobreviver a isso que nós estamos vivendo,
é preciso que algum partido, alguma pessoa fale em nome disso, de todos nós, da capacidade, possibilidade de sobrevivermos diante das nossas fragilidades e dos desafios novos do mundo. Então, eu acho que a questão que se coloca aqui hoje é que vamos ter que virar o jogo. Não, o Brasil vai ter que virar o jogo. Não é? Nós estamos vivendo, já escrevi e disse até o principal personagem, o governo atual é uma pinguela. É uma pinguela, não é uma ponte, é precário. Agora, se quebrar a pinguela, cai na água. Não é? Cai na água, fazer o quê? E você tem a Constituição, que você tem que respeitar. Vai fazer o quê? Tirar um e eleger no Congresso? E com que força alguém eleito? Outro dia eu vi que eu estaria por trás de uma manobra para ser presidente, só se eu for louco. Só se eu for louco. Com que força, com que legitimidade você faz alguma coisa? Não é? Nós vamos ter que temos aí um certo tempo para criar uma base social, sociopolítica, sei lá o quê, para poder juntar de novo e aí cria um outro sistema. Vai ter que criar. Bom, falei demais, desculpe.